Olá, bom dia, muito bem-vindo a mais um encontro, um bate-papo semanal das manhãs de sábado. E hoje o nosso tema é como controlar a glicose sem deixar de comer massas e sobremesas. Ah, sim, essa é uma pergunta que muitas pessoas querem saber a resposta. Porque vamos combinar que massas e sobremesas são preparações bem saborosas, bem atraentes, e que não só são saborosas, como nos remetem a momentos de satisfação, de alegria, de comunhão em família, de celebração. Então, hoje, a gente vai discutir sobre isso aqui nessa manhã. Mas, se você está assistindo esse meu vídeo agora, às 11 horas, e está aqui no YouTube, é porque eu estou num evento essa semana, várias palestras acontecendo, e eu fui convidada a falar para um grupo de mulheres, de líderes, num café da manhã, nesse sábado. E aí, não estou liberada ainda agora às 11, então a gente já deixou esse material prontinho para que você pudesse desfrutar de mais um pouquinho desse universo do diabetes tipo 2. E aí, a ideia é que você vá refletindo em tudo o que eu disser, mas também coloque em prática cada dica que tiver aí relação com o seu dia a dia. Porque a ideia é que a gente vá rumo à reversão da diabetes. Mas também são dicas que podem ser utilizadas por outras pessoas que não apresentam diabetes hoje também, de uma forma bem construtiva, bem interessante, para deixar aí esse corpinho mais saudável. Mas então, bora lá. Vamos pensar aqui por que é que a glicemia se eleva. A glicemia elevada é uma característica que vai determinar aí essa disfunção da diabetes. E ela se eleva por alguns fatores, mas um deles, muito importante e bem frequente, é o consumo de alimentos. Todas as vezes que a gente consome alimentos, esses alimentos vão ser digeridos, degradados, absorvidos e vão começar o seu metabolismo e muitos deles vão ser transformados em glicose, que é essa partículazinha pequenininha que circula no nosso corpo para então ser levada às células e produzir energia. A glicose, ela é uma parte dos carboidratos. Ela é um monossacarídeo, ela é uma pequenina parte de carboidrato. Então, os alimentos ricos em carboidratos vão produzir muitas partezinhas de glicose. Então, quando a gente consome alimentos ricos em carboidratos, essa glicemia, que é a concentração da glicose no sangue, tende a se elevar. Então, todas as vezes que eu consumo doces e massas, que são alimentos ricos em carboidratos, a minha glicemia vai subir. A minha glicose no sangue vai estar mais concentrada. E para o diabético, isso é um grande terror, porque tudo o que ele precisa é controlar essa concentração de glicose no seu sangue. Mas quando consome um alimento e sobe de imediato, ai, 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 tem coisas aí para serem ajustadas, né? E ainda que exista o diagnóstico de diabetes, é possível a gente manobrar aí as nossas reações químicas do corpo para que essa subida seja um pouco diferente. A começar pela quantidade, né? Então, se eu consumo um grande pedaço de uma sobremesa, ali vai ter muito mais glicose do que quando eu como um pedaço menor. Então, tudo isso vai fazendo a diferença de como é que essa glicose vai subir. Mas como então que eu posso comer sobremesas e massas sem descompensar a minha glicemia?
Na verdade, essa descompensação da glicemia, ela varia ao longo do dia. Então, ela tem sim um estímulo nessa alimentação, mas também ela vai oscilar de acordo com o nosso gasto de energia, de acordo com a forma com que o nosso corpo trabalha os alimentos, como é que está a nossa mastigação, nossa digestão, nossa absorção. E também uma outra questão importante é o quanto que o meu organismo está apto a colocar essa glicose para dentro das células. E aí envolve a produção da insulina, envolve alguns receptores na célula que são sensíveis a alguns nutrientes, como cromo, como vanádio, como magnésio, como zinco, enfim, começa a se envolver nutrientes. Então, sempre que o meu organismo estiver mais nutrido, ele vai conseguir responder melhor a esse estímulo que existe de uma grande concentração de carboidratos em determinada preparação. Uma outra coisa muito, muito importante é a respeito do que está combinado com esse alimento. Porque lembra que eu falei que vai depender da digestão, da absorção? Então, se esse alimento está associado com outros, isso tudo, esse trânsito todo, pode ser modificado. E, inclusive, esse estímulo que a presença desses carboidratos ali vão dar na produção de insulina lá no pâncreas pode ter uma variação de acordo com as combinações dos alimentos. Então, tem coisa especial aí. Quando a gente fala que uma das armas para reverter a diabetes é a nutrição, é porque envolve todas essas combinações, todas essas atividades de nutrientes, de fitoquímicos, de funcionamento do nosso corpo, de liberação de enzimas, de acionamento de neurotransmissores. Tudo isso está envolvido no processo de nutrição. Então, eu tenho sim condições de estar modificando o impacto que uma massa ou uma sobremesa pode ter sobre o organismo. E é claro também, cada organismo é único. Então, é importante que você comece a perceber em você, no seu corpo, como são essas respostas. Como é a atuação das massas e das sobremesas no seu corpo? E lógico, né? A gente está falando aqui massas e sobremesas, mas tem formas múltiplas de preparo de massas e sobremesas. E eu tenho diversos tipos de massas, diversos tipos de sobremesa. E tudo isso vai influenciar no quanto, no como, em que velocidade essa glicemia vai ser alterada. E uma coisa é uma glicemia alterada, e outra coisa bem diferente é uma glicemia descompensada, né? Uma glicose, uma diabetes descompensada. Alteração, elevação sempre vai existir. Aonde que entra o descompensado? É quando essa elevação está desproporcional para aquele estímulo que o corpo recebeu. Então, às vezes, eu recebo relatos de pessoas que falam, ai, não dá, tudo que eu como sobe absurdo. Então, a gente precisa começar a entender o que está envolvido, né, neste tudo que eu como e o que está envolvido nesse sobe tudo. Que parâmetros são esses? Então, para isso, vale a gente estar aí fazendo os registros, né, dos nossos resultados, das nossas avaliações, porque o tempo passa e a gente esquece. Então, é importante estar fazendo, né, aquela revisão, reanálise, para poder tomar novas decisões e fazer escolhas cada vez melhor. Uma questão que todo mundo quer saber é qual a frequência, qual a quantidade que a gente pode consumir de massas e sobremesas. E isso também vai variar muito de pessoa para pessoa.
E até mesmo de fases de vida. Uma mesma pessoa pode ter uma tolerância maior para um determinado alimento numa época, e isso depois modifica e reduz num outro momento. Então, tudo vai estar relacionado também o quanto este corpo está demandando desses nutrientes, dessa energia, né, dessas calorias. Tem fase da vida que a gente naturalmente vai exigir uma maior quantidade de nutrientes no nosso corpo, como é o caso da fase da maternidade, né, da gestação, do crescimento, aquela criancinha que era mais rechonchuda e de repente, dá uma esticada, né, um estirão, porque nessa fase o corpo precisa de mais energia para verdadeiramente crescer. E aí ele mobiliza toda a reserva que foi realizada, foi estocada exatamente para essa fase. E a gente tem o inverso também, né? Os idosos tendem a se alimentar menos, tendem a ter uma musculatura mais singela, né? Hipotrofiada, porque já não existe tanto exigência de energia para esse corpo. E ele vai naturalmente tendo um metabolismo mais lento, um funcionamento mais tranquilo, e aí demanda menos energia. Então, vai depender de que pessoa é essa, qual o contexto dela atual, e também tem a questão dos hábitos, do costume. Então, por vezes, as pessoas têm costumes de consumo exagerado. Cresceram, às vezes, naquela família grande, onde a mãe, a avó, ou mesmo o pai, né, cozinhava grandes volumes, tinha a prática de consumir grandes volumes, né? Estar à mesa é algo tão prazeroso que acaba exagerando um pouco. E se você nasceu numa família assim, onde a mesa tem essa importância tão grande e era uma família numerosa, por vezes a gente tem dificuldade em preparar pequenos volumes. A gente tem dificuldade de jogar fora aquela quantidade de alimentos que você não quer mais comer. Quantas vezes eu comi sem querer comer? Mãe, então, é fatal fazer isso, né? Mãe que come o restinho da comida do filho. Quando é criança é mais comum, depois de adulto nem tanto, né? Mas então a gente precisa ir readequando os hábitos também. Porque por vezes, isso é muito comum no diabetes, algumas pessoas tinham um sobrepeso importante, às vezes até uma obesidade, e começam a se cuidar e vão reduzindo o seu peso corporal. E aí não conseguem deixar de comer aquele volume habitual. Se incomodam, se sentem mal por estar deixando comida no prato. Né? Então, tem que reajustar, né? Colocar menos comida nesse prato. E tem o outro lado também, das pessoas diabéticas que começam a perder muito peso. Isso é uma característica da diabetes, a redução de peso sem muito motivo. E aí, aquela pessoa que está com peso menor continua se servindo da mesma quantidade de alimentos. E o corpo está funcionando diferente. Então, são detalhes que a gente tem que ir reavaliando e ajustando. Em média, quando a gente vai pensar em porcionamento, por exemplo, de sobremesas, sorvete, qual que seria a porção? É uma bola de sorvete, 2 bolas pequenas, no máximo, né? E lembra aqueles copinhos de sobremesa que a gente vê em algumas festividades, às vezes na refeição da fábrica? É aquele copinho, que nem é o copo que a gente bebe água habitualmente, de 200 ml, e nem é o pequenininho de café, é um no meio do caminho. Ele tem 100 ml. E ele cabe ali uma boa bola de sorvete ou 2 bolas pequenas. E
é aquele mesmo tamanho, meia xícara, porque uma xícara tem 200 ml e tem 100, que deveria ser a sua porção de frutinha picada ou de algum outro creme. Sobremesa é mais complicadinho da gente dosar a porção, porque você tem, por exemplo, um brigadeiro que pode ser bem pequenininho, pode ser grandão. Então, realmente ir pesquisando, ir buscando, e ao consumir sobremesas, não ter a menor dificuldade de deixar sobrar. De já se servir de uma porção menor do que você gostaria. Porque é muito, muito, mas muito fácil ultrapassar uma quantidade ideal de sobremesa. É muito mais comum as pessoas terem um consumo excessivo. Eu sempre falo muito aqui sobre o paladar distorcido, né? Onde a boca sente um sabor doce e esse sabor doce acaba sendo cada vez mais elevado. Então, a gente tem que fazer o caminho inverso e ir desbastando do nosso paladar essa atração pelo doce. E no caso das sobremesas, todas vão ter doce. E aí, então, a gente tem que ter esse olhar de um consumo reduzido, porque vai ser muito fácil exceder. E com as massas, para a maioria das pessoas que são atraídas pelas massas, não é muito diferente, porque as massas contêm uma alta concentração de carboidratos. E para aquelas pessoas que se atraem pelas massas, a questão do volume também é bem desregrada. Então, se a gente for pensar em macarrão, seriam dois pegadores daquele, né? Que vai dar aí o fundo de um prato raso, cheio, satisfatório. Quando a gente pensa num rondelli, num canelone, não vai passar muito de 2, 3 porções, vai depender do recheio, né? De novo, a gente volta nessa variedade culinária que a gente tem. Um salgado, antes, quando eu era criança, o salgado era desse tamanho, imagina. Hoje, outro dia eu saí com umas amigas e uma torta era deste tamanho, ela ocupava quase completamente o fundo de um prato de sobremesa. Eu não consegui comer todo. Então, a gente tem que rever o tamanho dessas porções, porque a gente foi muito estimulado a consumir grandes porções. Quando eu penso em batatas, por exemplo, que também é um alimento bem rico em carboidratos, eu vou trabalhar com esse tamanho de porção, meu punho. E se eu penso em cereais, é a minha conchinha aberta. Tá? Então, o que cabe aqui, sem um grande montanha por cima, é a minha porção de cereais. E para as massas, a gente vai tentar caminhar por aí, um prato raso, sem estar muito cheio. Se a gente for pensar numa lasanha, que tem massas, mas também tem muito molho, tem carne, tem presunto, tem queijo, eu acredito que uma porção assim. Então, vai variando, vai depender daquele alimento. Mas a boa medida, no caso de massas e sobremesas, vai ser sempre um pouco abaixo do que você queria. É igual o açuquinho do café. A gente vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo e vai se adaptando ao novo tamanho. Porque dessa forma, não fica uma coisa agressiva para o seu corpo, mas também não fica uma coisa abusiva para o seu corpo. E aí você vai percebendo no próprio paladar. Se a gente faz, por exemplo, uma lasanha de vegetais, de repolho, de abobrinha, de berinjela, como tem carne, como tem queijo, como tem presunto, ela vai saciar. Mas acaba que essa a gente consome um pouco menos. Então, vai depender de qual preparação você está consumindo ali. E, claro, né,
Não é o tipo de alimento para a gente consumir todos os dias. Não tem por que eu comer massas todos os dias. Não tem por que eu comer sobremesas todos os dias. Ainda que tenha uma partinha do corpinho aí, formiguinha, que gostaria, né? Mas é realmente uma reeducação alimentar, deixando aí esses alimentos que já são sabidamente potenciais alteradores da glicemia com uma frequência mais esporádica. Ah, não vou poder comer nunca mais, Viane? Não foi isso que eu falei. Falei frequência esporádica. Então, eu vou consumir em alguns momentos. Não precisa ser todo dia, ou quiçá nem toda semana. E para que eu tenha essa liberdade, né, que estratégia que a gente pode empregar para que eu possa comer e não elevar tanto? É fazer combinações. Combinações com aquela refeição, combinações dentro da mesma preparação, deixando esse alimento mais rico em proteínas, em fibras, em gorduras boas, consumindo antes dele. Vamos pensar na sobremesa. Consumindo antes da sobremesa uma refeição rica em vegetais e pobre em carboidratos. Quando a gente pensa no almoço, por exemplo, é uma refeição que comporta uma boa porção de carboidrato. Então, nesse dia que você vai comer sobremesa, você reduz a quantidade desses carboidratos. E aí sim, você vai conseguir minimizar essa oscilação tão intensa da glicemia que acontece quando você consome sobremesa. E a mesma coisa para as massas. Se já vai ter massa, já é carboidrato. Então, eu vou complementar a minha refeição com bastante vegetal e proteínas boas. Outra questão importante também é que eu não vou combinar. O dia que eu comer massas, eu não devo abusar das sobremesas. Então, eu vou buscar uma sobremesa menos calórica, eu vou buscar uma sobremesa menos recheada de carboidrato. Isso não é tão fácil assim, mas às vezes a gente consegue. E, se possível, até suprimir o carboidrato da refeição, para que eu possa alocar todas as capacidades de lidar com aquele carboidrato, com aquelas partículas de glicose que iriam para o meu sangue. Então, eu vou tirar esse carboidrato da refeição, vou deixar uma refeição bem baixinha em carboidrato e vou propiciar a entrada dessa sobremesa, substituindo a ação daquele carboidrato habitual. Então, a gente vai fazendo uma manobrinha especial para conseguir fazer com que seja possível consumir esse alimento sem gerar tanto transtorno para a minha glicemia. Vou temperar com bastante ervas, com especiarias. Vou ter uma rotina ao longo dos dias que eu não estou comendo esses alimentos, uma rotina bem cuidada que traga bastante nutriente para o nosso corpo, reduz a inflamação, porque aí quando acontecer de elevar um pouco, ela não vai ter tanto estímulo para elevar um montão, porque o corpo já está mais equilibrado. E isso sim vai fazer muita diferença. Absurdo quando a gente percebe o poder do nutriente modificando as reações do nosso corpo. Mas você pode estar me perguntando aí, Viane, mas não tem jeito. Eu amo uma sobremesinha, eu amo pasta, eu sou descendente de italiano, não dá para viver sem pasta. Então, a gente vai fazer introduzir algumas estratégias para que isso fique menos pesado, menos oneroso para o seu organismo. E aí vai desde a escolha dessa sobremesa, dessa massa, a combinação dela com outros alimentos,
Então, eu posso escolher uma massa com molho bolonhesa, com molho quatro queijos, molho branco, né? Quatro queijos. E eu posso escolher um molho de vegetais, um frango xadrez. Então, tem variações. Quanto mais cores e sabores eu tiver nessa combinação, mais eu vou estar auxiliando o meu corpo a responder melhor. Mas e se eu decido que eu não quero saber nada disso e que eu quero continuar comendo o que eu quero na hora e do jeito que eu quero, na quantidade que eu quero? O que pode acontecer a longo prazo? Intensificar o seu processo de degradação oriundo dessa hiperglicemia tão comum na diabetes. Eu vou estar acelerando a velocidade para o aparecimento de complicações. Eu vou estar literalmente agredindo o meu corpo. E a partir dessa agressão, ele vai desenvolver doença. Mais doença, da mesma doença, ou até mesmo outras doenças. Porque o seu corpo já deu sinais com o diagnóstico do diabetes que ele se intoxica com o excesso de glicose. E se você não quiser se posicionar diferente em relação ao consumo de massas e sobremesas, você vai colher dessa decisão com as consequências de uma diabetes descompensada, porque o corpo vai ficando cada vez mais prejudicado com o consumo desses alimentos ricos em carboidratos que fazem com que a glicemia se eleve e, ao mesmo tempo, como não há cuidado, também não há nutrição. E aí o corpo vai ficando cada vez mais desnutrido. Mais complicações, com menos nutrição, vai dar um baita problema. Então, ok, já entendi que você gosta bastante de massas e de doces, ou de massas ou doces, e que você não quer abrir mão disso. Então, tenha na sua rotina alimentar uma rotina extremamente cuidada e rica, muito rica, na maior diversidade possível que você alcançar para ter variedade de nutrientes e deixar esse corpo mais preparado para esse ataque aí, dessa escolha que você fez. E uma outra estratégia que funciona bastante para equilibrar o corpo de todas as pessoas, inclusive dos diabéticos, é atividade física, sono e tranquilidade, prazer. Mas sobre esses itens específicos, eu vou deixar para uma outra live, para um outro momento, porque quando a gente está interagindo, a coisa fica mais dinâmica. Mas a gente já tem aqui quase meia hora de vídeo. Então, eu vou parando por aqui, te convidando para estar comigo novamente na próxima terça-feira, para o nosso bate-papo do universo do diabetes tipo 2. Dessa vez, novo endereço, novo momento, e que você possa rever essa live aqui quantas vezes você desejar, porque essa fica gravada. Se quiser também, compartilha com outras pessoas, tem um pontinho aí para você compartilhar e vamos fazer com que mais e mais pessoas tenham desse conhecimento para transformar o mundo do diabetes tipo 2. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Mando notícias aí pelas redes sociais sobre o que está acontecendo aqui nessas palestras e te vejo na próxima terça. Beijo, beijo. Tchau, tchau.